gente. Eu sou Natália Gurgel. Nós estamos aqui hoje iniciando um projeto que foi criado com muito carinho, o nosso podcast Depois do Vento, que foi elaborado através de uma situação minha de vida, após a perda do meu marido, que faleceu tem quase 3 anos. Agora em outubro faz 3 anos que ele faleceu. E hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, a Aline, que é psicóloga, para falar um pouquinho sobre o processo de luto, como funciona o luto. Algumas pessoas já me conhecem do Instagram, conhecem a minha história, que eu contei em alguns episódios lá como foi a minha história desde o início com o Thiago até o momento que ele faleceu. E hoje eu trouxe a Aline aqui para poder conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. E conta pra gente, se apresenta. Olá, como vai? Eu sou a Aline, né? Sou psicóloga há 26 anos. Atualmente, né, faço psicologia clínica, tenho um consultório, trabalho também numa instituição de ensino da cidade, né, de ensino superior. E tenho alguns anos aí de trajetória clínica, né, algumas estradas aí que já percorri. E acho importante esse tema, acho que é um tema que sempre surge muita dúvida, né, nas pessoas. É um né? tema que traz muito tabu, né? As pessoas, eu acho que não entendem muito bem o que é o luto. Por isso eu acho importante a gente trazer como episódio de estreia do Depois do Vento. As pessoas vão entender por que esse nome do podcast, através dos episódios, até mesmo desse de início, o porquê desse nome. Então, eu acho importante a gente trazer, explicar para as pessoas um pouco o que é o luto, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para que a gente possa entender como é que funciona esse processo. Então, vamos lá. O luto, ele é um processo que é emocional, é um processo psicológico. Ele se inicia, em geral, com uma perda, né? Não necessariamente uma perda de um ente querido, né? Pode ser uma perda de um relacionamento, uma perda de alguém que você se decepcionou com ela. Não necessariamente vem de uma morte, pode ser um luto de alguma perda. Isso, de uma perda de algo que para você era importante, né? Muitas crianças, quando passam para o processo de adolescência, sentem um processo de luto dessa parte da infância, né? Quer dizer, perdem um pouco. Então, o processo de luto, ele é muito mais por aí, né? Nesse foco que você está trazendo, é o processo de luto particularmente por uma perda de um ente querido, né? Entendi. E existe tempo para o luto? No meu caso, por exemplo, que eu perdi meu marido, existe um tempo normal para ficar em luto? O luto, ele é atemporal, a gente não pode especificar um prazo, né? A gente pode especificar prazo no sentido assim, são 6 meses, é 1 ano, 2. Se persistir muito com sintomas que preocupam, muita tristeza, muita raiva, isso sim a gente tem que estar atento, porque aí foge um pouco a esse processo, né? O luto, ele demanda a necessidade da pessoa trazer à consciência aquilo que de fato está sendo sofrimento, para que ela consiga ir elaborando aos poucos esse processo, né? Sim. Mas isso requer tempo, Sim. né? É um processo, né? Porque eu acho que existe uma certa cobrança da sociedade de você tentar agilizar os processos do luto. Mas já tem tanto tempo, já tem tanto tempo você tá assim ainda. E eu acho que não existe um tempo certo. Eu acho que cada pessoa vai sentir de um jeito. Como no meu caso, no início, eu precisei falar, externar o que eu estava sentindo. Então, tem umas pessoas que se fecham, né? Isso acontece? É normal? É muito normal. Acho importante, né, Natália, a gente pontuar que o luto, ele é subjetivo. Cada um vive o seu processo de luto da forma que tem condições e ferramentas internas para viver. Sim. Né? Então, de alguma forma, isso vai bater na porta. Sim. Mesmo para aqueles que resolvem que não querem lidar com aquilo em algum momento. Eu acho que isso vem muito de como aconteceu a morte da pessoa também. Se foi uma morte repentina, se foi de alguma doença, como no caso do Thiago, meu marido, veio de uma doença, de uma leucemia. Então, já era um processo, já era esperado. A morte já era algo esperado, apesar de a gente acreditar até o final, de entrar com todos os recursos e tratamentos, mas é diferente de uma morte repentina, de alguém que infartou, foi um acidente de carro. Eu acho que já tem um preparo. O processo de luto, quando vem de uma doença, né? De uma doença que às vezes se prolonga por um tempo, é uma preparação, mas ao mesmo tempo não é. Uma preparação muito no consciente, né? Mas a gente tem muito mais o inconsciente aí falando na dor do luto. Então, eu acho que é muito por aí. Não tem como a gente dizer assim, porque já estava doente, eu tô mais bem preparada para viver esse luto. Não há como a gente falar isso, né? Porque você não sabe como você vai se portar perante um processo de luto. Sim. Né? Às vezes alguém que perdeu
um ente querido de um acidente ou de um ataque cardíaco, às vezes consegue se recuperar bem. Então, é muito mais aquilo que a gente tem de ferramenta interna, psíquica, ali é que a gente vai precisar contar com isso tudo para conseguir, de alguma maneira, externar toda a dor, toda a raiva, toda a angústia que vem por conta da perda desse ente querido. Isso varia muito da condição psicológica da pessoa? Tem pessoas mais preparadas para viver isso e outras não. Vamos fazer uma pausa rápida para falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. A Axon é responsável por toda a estrutura do Depois do Vento. Mais do que coworking, ela oferece estúdios profissionais de vídeos e podcasts, ajudando pessoas e negócios a ganharem destaques e autoridade. Obrigada, Axon, por apoiar esse projeto e acreditar nesse movimento. Isso varia muito da condição psicológica da pessoa? Tem pessoas mais preparadas para viver isso e outras não. Acho que não é quem está preparado ou não. Acho que ninguém está preparado para lidar com a morte, né? Sim. A morte, ela acaba sendo um ponto que todo mundo sabe que ela vai acontecer, mas ninguém quer que ela aconteça. Então, de alguma forma, não há uma maneira de você estar pronto para viver um processo de luto. Mas você pode, sim, se apegar como muitas pessoas fazem, né? Em religião. A religião, às vezes, é um bom suporte. A fé, Sim. ela é um bom suporte. Foi o meu para caso. esse processo de enfrentamento. Isso. E, claro, né? O processo psicoterápico, ele é fundamental. Né? Se alguém está com muita dificuldade de lidar com esse processo de luto, seja em que momento for, seja no momento do falecimento, 2 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, é necessário que vá buscar um processo de terapia, porque vai auxiliar nessa elaboração, né, dessa morte, na compreensão dessa dor, na compreensão de que isso faz parte, né, do percurso de vida de todos nós. Sim. No meu caso, eu busquei a terapia logo no início. No mês seguinte, eu busquei terapia, minha família falou que eu precisava de ajuda e eu realmente estava precisando. E foi quando eu busquei a terapia, né? Que foi com você, né? Então, você tem um papel importante, muito importante na minha vida, como minha terapeuta, minha psicóloga, que me acompanhou desde o início, logo na fase inicial ali do luto, porque o luto, ele tem fases, né? Sim, o luto, Elizabeth Ross, ela fala das 5 fases do luto, né? Uma das fases é a negação, né? É um processo de negação onde a pessoa, ela não consegue aceitar, né? E aí ela vai negar de toda forma que aquilo aconteceu. E isso vai gerando um sofrimento, uma angústia, porque o tempo vai passando e ela continua no processo de negação, né? Depois entra um processo de raiva, que aí é um pouco a revolta, né? Sim. A revolta daquilo que aconteceu e por que aquilo tinha que acontecer, né? A revolta, muitas vezes, ela vai para o próprio ente que faleceu, né? Por que você me deixou? Por que isso aconteceu? Uhum. Então, é um processo também muito doloroso, mas ainda é um processo onde você não tem condições de começar a pensar em elaborar isso, né? Sim. Depois entra o processo de barganha, né? Por que isso aconteceu? Mas se eu fizer isso, será que isso vai reverter? Isso não vai acontecer? O que eu poderia ter feito? Você acha que em alguma dessas fases você tem a percepção hoje de ter passado? Eu acho que a negação, no início ali, eu fiquei como se eu estivesse anestesiada. Nos primeiros momentos, a sensação que eu tive foi que eu fiquei anestesiada e como a nossa filha era muito pequena, a Bela tinha 5 meses, eu vivi por ela. Eu estava vivendo para mantê-la viva. Essa era a minha função. E eu fiquei assim praticamente por 1 ano. E eu aceitei o processo, aceitei a morte dele, não tive revolta. Eu acho que um pouco dessa revolta veio agora mais pro final. Mas assim, até agora, porque mas não uma revolta da morte, mas por ter acreditado muito numa cura e ela não ter acontecido. Não uma revolta com Deus, com nada disso, mas um conflito interno que eu tive. Nesse processo de, eu confiei tanto e não deu certo. Eu me senti um pouco decepcionada. Por ter acreditado, traída. Um pouco, esse foi um pouco desse sentimento. Mas, durante muito tempo eu me senti assim, anestesiada. É normal a gente se sentir um pouco fora do mundo, como se a gente não coubesse mais, não tivesse mais lugar. Uma identidade, eu me sentia sem identidade. Sim, é um pouco mesmo, é como se você se despersonificasse, né? Você saísse de quem você é. E no seu caso, particularmente, você tinha uma filha muito pequena para orientar, para criar. E veio com a maternidade junto também, que é uma outra forma de você perder um pouco da identidade, né? Sim, a maternidade por si só, você já abre um pouco de mão disso, você deixa um pouco isso de lado,
para você olhar aquela criança, aquele ser que está ali, que depende 100% de você. Sim. Né? Então, existe uma grande probabilidade desse processo também acontecer. Em conjunto com isso, todo o processo de que a pessoa fica sem chão quando perde alguém, né? Ela fica sem norte, ela fica deriva, né? Ela fica sem referências. Exatamente assim que me senti. Então, isso é um ponto muito difícil, porque se você não tem uma boa rede de apoio, uma boa rede de familiares que estão ali cercando e que vão compreender que isso é um processo que necessita ser escutado, ser acolhido, muitas vezes a pessoa deprime, aí entra de fato num outro processo que vai ser mais à frente um luto até patológico, né? Porque é você negar só que aquilo aconteceu, não ter mais nenhum desejo de viver, nenhuma motivação para viver e perder, né? Sim. A vontade de fato estar aqui funcionando e se relacionando com a vida, com as pessoas. Na terapia é avaliado o tempo que a pessoa passa por essa fase. Ela está na negação tanto tempo, já está ficando patológico, a gente tem que começar a corrigir, ou depende de cada indivíduo? Não, essas 5 fases, elas não são linear. Elas podem acontecer em momentos diferentes, em fases diferentes. Você pode não ter aí a raiva, você pode simplesmente passar depois por um processo de aceitação, que seria a última instância, né? A gente tem as 5 fases, né? Que é a negação, é a raiva, né? A gente tem a barganha, a gente tem a fase da depressão, que é justamente essa fase onde o sofrimento e a dor tá extremamente persistente e não cessa. Aí sim a gente tem que estar um pouco mais atento se esse processo, como esse processo está, e avaliar, né? Eu tive isso no 2º ano. Né, que foi quando a gente até avaliou a necessidade de entrar com medicação ou não, que foi um momento que, para mim, foi ali o fundo do poço, que eu não via mais alternativa, mais perspectiva de nada. Eu acho que para mim foi esse momento ali, no 2º ano de luto. É um desinvestimento da vida, né? Isso. Então, assim, essa avaliação, ela precisa estar muito presente, porque se você não sai desse processo, que é essa fase mais de depressão, aí você tem que entrar realmente com uma avaliação psiquiátrica para ver a necessidade de uma medicação, né? Ter um outro olhar aí. E uma fase seguinte, que seria a última fase, seria a aceitação. É um processo de aceitação, né? Mas não necessariamente eu vou cumprir essas etapas de uma maneira consecutiva e linear. Ela é muito flexível, né? Eu posso estar num momento, às vezes num momento onde eu já entendo que aconteceu o luto, mas eu entro no processo depressivo, depois vai me dar raiva, e aí eu vou ficar com raiva, né? Não vou me conformar, por que aquela pessoa me deixou, por que aquela pessoa não está mais aqui. Então, isso tudo acaba acontecendo de uma maneira muito fluida, não necessariamente linear. E não nessa ordem, né? Também não necessariamente pode nessa ordem. Né? E o uso de medicamento, ele costuma ser muito comum no luto, porque no meu caso eu não usei. Eu tentei até usar um tempo, mas como me fez muito mal, por questões hepáticas, não sei, eu passava muito mal e não consegui me adaptar. Tentei uma semana e não me adaptei e consegui, através de outros métodos, sair de onde eu estava. Mas é muito comum as pessoas usarem medicamento durante um tempo. É muito comum a gente indicar, né? Quando a pessoa não chega para tratamento psicológico já com uma avaliação psiquiátrica, se em algum momento a gente entender que isso está num excesso e que já não está fazendo mais parte desse processo todo de luto, está excessivo, e que está ali, a pessoa começa a ter ideação suicida ou dizer que não percebe mais motivação para viver, né? Isso, aí sim a gente precisa estar atento e solicitar uma avaliação psiquiátrica. Entendi. Aí já se torna assim, um luto patológico quando está nessa situação? Não necessariamente, porque ele ainda está fazendo parte desse processo de luto. Né? Entendi. O luto patológico, ele vai muito por uma depressão mais persistente, mas também por uma negação desse luto, né? Por muito tempo. Eu não quero entrar em contato com isso, eu não vou falar disso. E aí, muitas vezes, a pessoa está sofrendo, está mal, mas ela não quer tocar mais naquele assunto, ela não quer lidar com isso. É um processo de negação ainda mais profundo, né? Porque tem gente que realmente não consegue falar mais, né, em quem partiu, não consegue tocar no assunto. Então, isso já seria uma forma, dependendo do tempo, uma forma patológica. Dependendo do tempo, sim. A gente tem muito aí o fator tempo. Embora não se tenha um tempo para viver o luto, mas a gente tem que estar atento para o tempo que esses sintomas do luto vão aparecer e vão estar persistentes ou não. Entendi. Então, isso é importante, né? E, claro, buscar ajuda, buscar psicoterapia, ter uma escuta, um acolhimento, né? Para que você seja compreendido nessa sua dor, para que isso seja validado,
mas que ali possam ser trabalhadas também as possibilidades para que esse processo vá sendo Sim. findado, né? Sim. Porque o luto, ele não é para a vida toda. Ah, não, eu perdi alguém, eu vou estar em luto para o resto da vida. Não, o luto, ele de fato é um processo. O que não significa que se eu nunca mais vou pensar nessa pessoa. Não, essa pessoa faz parte. Você lembrar da pessoa, ter saudade, não quer dizer que você está em luto. De jeito nenhum. Essa pessoa, o luto, ele é um significado de que aquela pessoa fez parte da nossa vida, né? Então, ele também é parte da nossa vida. Sim. Então, a gente precisa entender que o processo de luto, ele é doloroso, mas que ele vai fazer parte para que eu consiga chegar num outro estágio de superação, né? E que eu possa, aí sim, seguir outras, né, formas que eu deseje, começar a ter motivações, começar a ter desejos novamente. E o luto é importante. Quando a gente perde alguém, o luto é importante ser vivido. Né? Tem algumas pessoas que nem respeitam esse tempo, vão atropelando as coisas, chega um momento que a bomba explode. Sim. Né? Então, eu acho que é importante respeitar cada momento, né? Sentir e tentar passar dessas fases da melhor forma, né? Como cada um tem o seu processo de luta e cada um vive, né, da sua maneira e no seu tempo, a gente tem que ter esse acolhimento, né? Sim. E não achar que a pessoa está sofrendo demais porque o filho morreu e que ela não está reagindo. Sim. Ela vai ter um tempo onde ela, de fato, não vai conseguir reagir ainda. Ou sofrendo de menos porque já está em outro passo. Já está no processo. Aí a gente precisa entender se é um processo de negação ou se ela, de fato, né, conseguiu passar pelos processos aí de luto e ela já entrou numa fase de aceitação. E você indicaria terapia para todas as pessoas que passam pelo luto? Você acha importante ou tem que ter uma avaliação? Eu acho que como cada um tem os seus próprios mecanismos, né, internos, as suas ferramentas internas, vai de acordo com essa necessidade mesmo, né? Se a própria pessoa entender que tem a necessidade, que ela busque ajuda, que ela busque um tratamento. E se ela está num processo tão grande de negação, ainda com muita dificuldade, que a família seja essa voz nesse momento e que ela possa trazer essa realidade, né? Sim. Olha, você precisa, né? Como você acabou tendo isso como uma vivência, né? A sua família entendeu que era importante. E não só importante porque houve um falecimento, mas que houve um processo antes desse falecimento. Sim. Um processo de dor antes desse falecimento. Sim, é verdade, porque eu venho já superando algumas coisas na minha vida desde antes do falecimento do Thiago, né? Então, eu já perdi 2 bebês, então eu já vim de um luto já anterior que não foi... Eu não parei para viver esse luto. Foi atropelando na tentativa de tentar engravidar, sempre tentando engravidar. Aí engravidei da Bela, era uma gravidez de risco por já ter perdido 2 bebês. E logo, no mês seguinte, quando a gente descobriu a gravidez da Bela, veio a doença do Thiago. Né, que descobriu que ele estava com leucemia, uma leucemia muito agressiva, leucemia mieloide aguda, e 1 ano e 1 mês depois ele faleceu. Então, foi muita coisa junta. Então, quando eu fui pra terapia, eu cheguei lá cheia de ferida. Cheguei lá cheia de traumas para serem superados, para serem trabalhados. Então, para mim, a terapia foi fundamental. Se eu não tivesse ido pra terapia, com certeza eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu enquanto paciente, né, eu indicaria para todo mundo que já viveu esse processo, seja qual for o luto, a perda, para procurar uma terapia, porque com certeza faz diferença, te direciona, te faz refletir, te faz pensar, realmente te tira do buraco, porque a gente entra num buraco mesmo. Eu me senti num buraco durante muito tempo. E com a terapia, eu ficava ansiosa para ter a sessão. Falei, meu Deus, que dia é hoje? Então, quarta-feira tem terapia. Eu ficava ansiosa, porque realmente era onde eu saí da terapia encorajada. Então, eu conseguia sair da terapia e tomar as decisões para... eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Agora eu posso falar isso, posso falar aquilo. Então, a terapia, ela me transformou. Hoje eu sou outra pessoa. Eu acho que você pode olhar, né? A Natália que entrou lá em novembro de 2022 e a Natália de agora. Né? Eu acho que é um processo de amadurecimento muito grande, né? Com certeza de superação de muitas coisas na vida. Então, enquanto paciente, eu indico a terapia para todo mundo que precisa passar por uma superação, alguma... elaboração do luto, né? Uma elaboração do luto, algum processo que precisa superar na vida mesmo.
E esse episódio só está acontecendo graças aos nossos patrocinadores, e agora eu vou falar de mais um. A empresa Vendas e Relacionamentos foi quem cuidou de toda a estratégia do lançamento do podcast. A empresa é responsável pela gravação e produção de conteúdo, e também por ajudar outras pessoas a crescerem dentro e fora do digital, com gestão de Instagram, captação de eventos e fotografia profissional. Obrigada à empresa Vendas e Relacionamentos por transformar ideias em resultados reais e apoiar esse projeto. Como eu falei, né, Natália? O luto, ele tem muito a ver aí com a perda, né? A perda física por morte, né? De um ente querido. Mas a gente tem muitos casos também de lutos que não necessariamente são por morte, né? Nós temos o luto das mães atípicas. Eu acho que é um luto muito importante que, infelizmente, muitas pessoas hoje não se dão conta, né? Sim. Eu trabalhei muitos anos com crianças autistas, né? Atualmente não estou atendendo mais porque não estou mais trabalhando em clínica, mas trabalhei muitos anos em clínica com crianças, com famílias de autistas. E as mães, né, atípicas, elas têm uma dor e um luto desse filho que não foi aquele idealizado, né? Então, assim, Entendi. não só as mães atípicas de uma maneira geral, mães que são de filhos com crianças com síndromes neurológicas, né, que nunca vão ter aquilo que idealizaram muitas vezes para os seus filhos. Isso é um luto, é um processo de luto, né? Ou quando nasce que descobre a síndrome, ou ao longo do processo de desenvolvimento da criança. Essa dor, ela vai vindo. E aí a necessidade, a urgência dos tratamentos das crianças deixa essas mães jogarem esse luto para sabe Deus onde, né? Sim. Não é trabalhado isso, porque elas vão priorizar sempre a criança. Não, elas não conseguem nem dar conta dessa dor, né? E aí, quando isso começa a vir, isso vem com uma força absurda. E muitas mães, nesse momento, ficam, assim, muito fragilizadas, porque tem que continuar a dar conta, né? Dos processos de terapia, de tratamento, de buscar cada vez mais os estímulos e as intervenções para essa criança evoluir. Mas tem uma dor ali, que é o luto de um filho que foi idealizado. Então seria importante ela parar um pouquinho e olhar para ela. Sim, trabalhar... é muito importante, né? É por isso que a gente fala o luto nem sempre, né? Ele tá ali só na parte concreta. Ele é muito simbólico também, né? Sim. E essa dor, ela é de cada um. A gente não tem nunca como julgar ou como mensurar, né? Quando você traz o seu processo, eu acho que teve muito disso, né? Uma dor... eu acho que você passou pelo processo da negação, né? Você passou pelo processo da raiva em alguns momentos. A barganha, acho que nem tanto, né? Ela foi algo que eu acho que não existiu em muitas nuances ali. Acho que você entrou numa fase muito importante de depressão. E foi um momento que, de fato, foi o divisor de águas. Sim. Ou você saía daquilo... ou você ia ficar naquilo, né? Foi quando eu parei e olhei e falei, ou eu vou me afundar, ou eu saio de vez desse lugar. E foi onde eu me apoiei muito na Bela. A Bela ela me acompanhou em todo o processo de luto, de superação. A Bela foi ali o principal pra mim. Então, em alguns momentos, eu até me apoiei nela, assim, tão pequenininha, aquele ser tão pequenininho, e eu me apoiei nela. Mas foi a ferramenta mais forte que eu tinha ali pra vencer tudo, né? Pra vencer esse processo de luto e a falta mesmo ali no dia a dia. Então, eu precisei ficar... Eu falei, eu preciso estar aqui por ela, pra ela. E foi, acho que uma virada de chave pra mim, foi quando eu entendi que eu precisava estar ali não só para ela, no sentido de, eu sou mãe, eu tenho que estar aqui cuidando dela, fazendo comida, mas eu preciso estar aqui, eu inteira, para ser um exemplo para ela. Emocionalmente, você precisava estar presente, né? E não só um corpo físico, uma maternidade... que estava suprindo todas as necessidades dela, Porque eu estava no automático. Sim. Né? Cuidando dela, no início, dando mamar, não sei o quê, fazia tudo sozinha. Tive apoio da minha família, mas a minha rede de apoio, ela trabalha, toda a minha rede de apoio trabalha, então muita coisa eu fiz sozinha. Mas chegou um momento que eu olhei pra mim, eu falei, eu preciso cuidar de mim, em primeiro lugar. Preciso voltar a me amar, a voltar a ver quem é a Natália, pra eu poder cuidar dela, ser um exemplo pra ela. Que foi quando eu comecei a me cuidar. E foi quando, logo no início, quando eu comecei até me cuidar, eu demorei acho que 7 meses pra passar um batom de novo, porque eu me sentia culpada, porque eu acho que o luto traz muito uma culpa. A gente se sente culpado por tudo. Mas no início eu me sentia assim, mas eu posso rir? Será que eu posso rir? Alguém falou alguma coisa engraçada, eu posso rir, mas eu tô em luto. Meu marido morreu, como é que eu tô rindo disso? Então a gente se sente culpado por tudo. É uma culpa que também vem muito carregada, né, do julgamento social, Sim. né? Como se você não tivesse o direito
de voltar a viver a sua vida, né, após o seu processo de luto. Sim. Como se você tivesse que ficar chorando, porque a sociedade muitas vezes nos exige isso, né? Eu tenho que ficar em sofrimento Exatamente. por um longo período, pelo falecimento do meu marido, pelo falecimento da minha esposa, né? E não é assim, né? E não pode ser assim, não deve ser assim, porque as pessoas têm seus sentimentos, elas sabem onde são os limites que estão ali, Exatamente. Até onde a gente né? consegue ir. Até onde consegue ir. É. Aí foi quando, nesse dia que eu passei um batom, porque eu me senti ocupada. Como é que eu vou me arrumar? Eu tô em luto, eu sou uma viúva. Como é que eu vou passar um batom? As pessoas vão me olhar na rua. Como é que ela conseguiu passar um batom estando em luto? Então foi quando eu comecei a me arrumar e olhar mais pra mim, eu entrei na academia. Aí a Bela chegou pra mim e falou, ela tinha 1 ano e pouco. Mamãe, você tá linda. E ela começou a me admirar. Aí eu falei, pronto, é isso. Eu preciso ficar bem pra ela, estar aqui pra ela, por ela. E eu comecei a cuidar mais de mim, comecei a olhar pra mim. E hoje em dia, a Bela é outra criança do que antes, nessa virada de chave. Porque eu falei, ou eu saio daqui, porque se eu ficar nesse lugar que eu tô vai ser muito perigoso. Porque a gente já começa realmente a pensar em coisas ruins. Sim. E eu comecei a ficar preocupada com isso. Eu falei, não posso ficar aqui onde eu tô. Aí foi quando eu comecei a trabalhar muito isso na minha mente. E eu comecei a trabalhar muito a questão de... A gente lutou muito pro Thiago estar vivo. E eu estou viva. A gente lutou muito pro Thiago viver com a Bela. E ele não conseguiu, mas eu estou aqui. E eu não vou valorizar isso? Não vou valorizar a vida? Aí eu comecei a valorizar mais a minha vida. E com isso, foi uma virada de chave. Que aí já foi pra parte do autocuidado, de outras coisas. Aceitar, né? O processo de aceitação, ele vem muito disso, né? Ele significa que você pode conviver pacificamente com aquela perda, sem a dor, sem a tristeza, sem aquela angústia, né, que o processo de luto carrega. Eu posso compreender que eu não tenho mais essa pessoa, mas de alguma maneira ela fez parte da minha vida, tudo que eu vivi com ela foi algo muito importante, mas que nesse momento é preciso seguir, né? No seu caso em particular, você Sim. tinha uma filha, você precisava ser um exemplo positivo para essa filha, Sim. né? E não um exemplo de dor. Sim. Porque a partir do momento que ela te olha somente como alguém que sofre, como alguém que só chora, que só se desespera, né? Que impacto você está causando na vida dessa criança, Sim. né? Os filhos, né? As crianças, elas aprendem muito mais pelos modelos que elas têm próximo a elas, né? E eu notava isso, eu ficava estressada, a Bela ficava estressada também. Eu ficava calma, ela ficava calma também. Eu encarei muito o luto, assim, de uma forma muito estressada. Eu me sentia muito estressada em muitos momentos. E sem paciência mesmo. É E isso eu acabava refletindo isso um Sim. pouco nela. Ela também ficava irritada. Aí foi quando eu percebi, eu tô irritada, eu tô passando isso pra ela. Então eu fui corrigindo essas coisas aos poucos pra que ela também pudesse melhorar. Porque eu sabia, depois, né, eu soube, na verdade, que eu era o maior exemplo dela. Então eu fui também corrigindo pra que ela pudesse ter uma educação melhor, uma estrutura de vida melhor. E por isso que a Bela foi tão importante, foi e é tão importante pra mim em todo esse processo. Sim, e eu acho importante, né, que o seu caso, como muitas mães que acabam, né, perdendo os maridos ou os companheiros, os parceiros, né, ou as parceiras, né, com filhos ainda pequenos, é muito comum que isso aconteça, né, que se escore, que se deposite toda a sua vitalidade, a sua motivação nesses filhos e nessas crianças, porque é necessário que alguém ainda esteja ali fazendo essa função, né? Então, com certeza a Bela foi aí o seu ponto de vida, né? Para que você conseguisse ir estruturando isso e à medida que o processo de luto foi sendo elaborado, você fosse conseguindo seguir e abrir frentes na sua vida, né? Sim. Abrir possibilidades, né? De investir em você, do autocuidado, né? Um autoinvestimento, de fato, né? Sim. De você poder entender que era necessário continuar, né? Eu acho que quando ela foi pra escola também foi um marco pra mim, que aí eu vi que eu era uma pessoa e ela era outra. Até, né, nós dois podemos ter essa percepção. Tanto ela quanto eu, acho que eu demorei até um pouco mais a me desprender dela ali, a cortar o cordão umbilical. Mas foi importante. Então, cada um aprendeu a andar com as próprias pernas. É como se o seu processo de luto tivesse provocado uma relação muito simbiótica, né? Em você e na Bela. Sim. E separar isso significava uma segunda perda. Sim, exatamente. Né? Quando ela foi pra escola, eu acho que eu vivi um outro luto. Com certeza. Vivi um outro luto e foi bem difícil. Foram meses, mas que hoje em dia eu vejo como foi necessário pra mim e pra ela.
o quanto é positivo, né? Que cada um tem seu espaço, seu momento, a sua individualidade, né? É importante isso, né? Não só no seu processo, mas de uma forma geral, né? Sim, Os exatamente. filhos fazem parte da nossa vida, mas eles não precisam ser a nossa vida no sentido de que, né, a gente vai viver em função 100% da vida deles, porque isso vai dificultar muito Prejudica até para o eles, processo né? deles de desenvolvimento, de compreensão de mundo, de compreensão de relações, né? Sim, Então, isso eu acho que é o mais importante, estar atento, sim, né? E o verdade. luto, ele vem muito desse lugar de sofrimento, mas ele também vem muito desse lugar de superação, Sim, né? Do quanto eu vou ser capaz de seguir a minha vida, de conseguir superar toda essa dor, entendendo que eu não estou traindo ninguém, entendendo que eu não estou deixando de amar ninguém, sim. mas que Desrespeitando. esse lugar, ele vai ficar resguardado dentro de mim, que essa pessoa vai continuar tendo um significado dentro de mim, mas que agora eu vou estar aberta a outras coisas na vida, né? Sim, Não só a outros relacionamentos afetivos, mas também a outras possibilidades de trabalho, de investir no trabalho, investir num exercício físico, investir no autocuidado somente, né? acho que voltar a viver mesmo. Sem voltar a ter vida, né? É. Eu acho que é isso. E sair daquele automático que muita gente vive, naquele automático de, tô aqui, tô vivendo, mas não tô vivendo, né? Tô viva, mas não tô vivendo. Sim. Só tô sobrevivendo, na verdade. Que faz parte do processo de luto, né? É como você trouxe da sua realidade. A Bela foi a sua via de vida. Você, né, se ateve a ela até onde você pôde, até que você conseguiu separar, né? Entender que cada uma era cada uma e que vocês precisavam agora seguir caminhos diferentes, né? Ela Sim. vai seguir o dela enquanto uma criança e você enquanto uma mulher, né? Com outras perspectivas de vida. E que vocês vão estar paralelas, duas, Sim, né? verdade. E na terapia é avaliado se a pessoa superou, quando superou, se tem alta, quando não é mais necessário. Isso é avaliado na terapia, no processo de luto? Ou... Eu acho que sim, quando você foca somente no luto, né? Você consegue, eu acho que entender que aquele processo está se findando. Mas a terapia vai muito além só de você trabalhar luto, né? A Sim, terapia, com no meio do certeza. caminho, vão surgindo muitas questões, né? Um Que nos autoconhecimento impactam. gigante. Eu trabalhei coisas da minha infância que refletem hoje no que eu sou. Sim. E a vida, ela é muito, né? Ela é muito em movimento, ela está sempre em movimento. Então, a gente nunca vai ter só um processo para trabalhar, né? Talvez o que trouxe você ao processo de terapia pode ter sido luto, mas ao longo desse caminho, inclusive do processo de luto, quantas coisas foram vistas, quantas coisas surgiram que não estavam relacionadas ao luto, não estavam relacionadas, né, ao seu marido, e que de alguma maneira isso precisou ser visto, precisou ser olhado, para que você, inclusive, conseguisse passar pelo processo do luto. Exatamente. Foi um processo de construção de autoconhecimento, né? Que foram muito importantes para eu chegar aqui. Claro que a gente tem muita caminhada ainda pela frente, tem que melhorar muito ainda, todos os dias, né? Mas comparando a Natália que chegou lá em 2022 para a Natália de agora, eu me considero outra pessoa muito mais segura, que me conheço muito mais, que agora eu sei o que eu quero, para onde eu quero ir. Eu cheguei lá sem saber nada, eu só cheguei. Eu só sobrevivi mesmo. Então agora eu já sei o que eu quero, quem é a Natália, o que a Natália gosta, quem é a Natália mãe, quem é a Natália mulher, quem é a Natália profissional. Então a terapia me ajudou a destrinchar todos esses caminhos, né? Então foi muito importante. Então eu não me vejo mais sem terapia. Eu acho que é isso, né? A terapia, ela é um processo sempre em movimento, né? A gente nunca vai tratar só sobre um tema. Os atravessamentos vão acontecendo na nossa vida ao longo do caminho e a gente muitas vezes é impactado e não consegue lidar, e aí entra o processo, né? Sim. A alta do processo psicoterápico, como maneira geral, claro que ele acontece, né? A gente não quer o paciente o resto da vida com a gente, né? Sim. Não pode ser assim, tem que ter um objetivo, né? E eu acho que isso é muito, muito bacana quando acontece, porque, na verdade, é bom para o paciente que está ali, que está entendendo que ele dali pode seguir, né, sozinho, Sim. como para o próprio profissional, né, de que o dever foi cumprido e que aquilo é isso aí, né? Acho que deve dar uma alegria você olhar para um paciente seu. É como filho, né? Você cria o filho, não é para ficar, não deveria ser para ficar debaixo das asas de ninguém. É para que ele tenha autonomia e independência para seguir a vida dele. E é um pouco isso, né?
Os pacientes precisam ter a sua trajetória também depois, solo, sempre tendo a segurança de que a hora que necessitarem, existe ali o suporte, a escuta, o acolhimento. Porque a vida não para, né? Sim. Sempre vão ter situações que, de repente, vai sair um pouquinho ali do controle, vai precisar de uma orientação. Sim, a gente tem isso, é muito flexível, né? Mas Sim. quanto ao processo de luto especificamente, chega um momento do processo psicoterápico que você entende que aquilo ali, de fato, chegou num processo de aceitação, que você consegue lidar bem com aquele assunto, que aquilo já não impacta mais como impactava antes, que aquilo sim começou a fazer parte da sua história de vida. E não mais resumir você aquilo, né? Sim. O luto, ele não pode ser só aquela pessoa, né? Eu não posso me resumir a perda de um marido, a perda de um filho, a perda de um pai, de uma mãe, por mais difícil que ele seja, Isso né? não pode te mover, né? Tem que fazer parte, vai fazer parte da sua vida. Sim, para sempre fará parte, né? Porque as pessoas queridas, elas vão sempre fazer parte da nossa memória, da nossa história, de quem nós fomos, de quem nós somos, né? E é normal, por exemplo, se passaram anos que a pessoa faleceu. Ah, lembrei, chorei. É normal, né? Tô com saudade, é uma Sim. saudade. Isso não é uma coisa patológica, né? É uma saudade que ela é um processo saudável, né? De saudade, não é mais de dor, Sim. né? A saudade, ela vai ficar. A saudade, muitas vezes, ela não passa só pela memória, ela passa pelo desejo de que eu não posso mais abraçar, eu não posso mais beijar aquela pessoa, né? É o físico, né? E essa é a saudade, né? A lembrança, ela tá sempre ali, ela vai permanecer. Sim. Mas a dor, ela já não tá mais ali, né? É só aquela, puxa viver vida, sem aquela dor latente que Sim. ficava, que controlava, né? que consumia, né? A pessoa é consumida por essa dor, por essa raiva, por essa revolta, porque não tem mais aquela pessoa que ela ama tanto com ela, Sim, né? É como se ela não soubesse viver sem aquela pessoa. sim. No início eu tive essa sensação. Falei, e agora? Não sei mais o que fazer. Eu tinha minha vida estruturada, tava tudo direitinho, agora eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, para onde que eu vou, o que que eu quero. Então, por muito tempo eu fiquei nisso. Acho que de repente um ano. No primeiro ano eu acho que foi mais assim. No segundo ano eu fiquei um pouco mais. De repente, foi aquele fundo do poço mesmo, que foi. Eu não sei se chegou a depressão, né? Mas que foi um momento mais crítico, Sim. né? Que eu precisei até me isolar um pouco mais. Eu até saí um pouco das redes sociais, fiquei mais introspectiva mesmo. Eu precisava de um tempo para mim, precisava entender o que estava acontecendo, porque de início eu externei. Foi necessário para mim externar, conversar, falar sobre, não tinha problema. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais falar, não queria mais falar. Não sei se por um bloqueio de fugir disso ou de tentar não falar para tentar superar. Talvez um processo de recolhimento, né? Que é muito compreensível que ocorra. Né? A sua fala, através das redes sociais, ela pode muito ter sido para dar vazão a isso que estava dentro, né? Sim. Porque é como se você tivesse que comunicar para as pessoas aquilo que de fato você estava passando e o quanto aquilo estava sendo sofrido e doloroso. E foi importante receber o carinho das Sim. pessoas também, conhecer outras histórias. Foi importante essa troca. Ali, para mim, foi muito importante nesse processo, nesse primeiro ano de superação. Aí agora, eu acho que eu já passei por esse momento mais crítico, e como se eu tivesse renascido. Estou pronta, agora eu consigo falar, agora eu consigo de uma outra forma, não de uma forma como foi no início, mas uma forma muito mais segura, uma forma mais como superação mesmo, né? Eu acho que é muito importante uma fala que você teve, né? Se compare sempre a você mesma, né? Sim. Então, assim, não há como eu me comparar com a vizinha do lado, porque a dor, ela é subjetiva. Então, a comparação é a Natália que chegou, né, há quase 3 anos atrás, é a mesma Natália que está aí hoje? É a mesma Natália que sente hoje, né? O que mudou, o que processos foram esses, né? Sim. E o quanto você hoje entende que você atingiu um processo de aceitação, Sim. né? Do seu processo de luto, das fases que você viveu. Sim. Foram processos difíceis, mas que foram necessários, né? E com certeza, se não fosse pela terapia, eu acho que eu não teria superado, né? As superações são muito importantes, né? Mas as pessoas esquecem que o processo, ele muitas vezes é longo e doloroso, né? Para chegar até ela. Sim. Mas que é importante que tenha isso como objetivo, né? Sim, com certeza. Não é perdi alguém, eu tenho que superar, não. Eu só vou superar se eu respeitar o meu processo, o meu momento, a minha dor, e eu seguir dentro disso até que, de fato, eu consiga entender que existiu uma aceitação ali do que aconteceu
E de que hoje a minha convivência com esse fato é uma convivência saudável e tranquila, né? Sim. Não é mais sofrida e angustiante. Eu acho que eu me respeitei muito nessa questão de respeitar mesmo o tempo, né, de cada processo. Então, eu deixei sentir muito. Quando eu vi que eu estava afundando, eu tentava alertar um pouquinho, aí você me resgatava. Então, eu acho que esse foi um processo importante, mas eu precisei deixar sentir. Eu não escondi o que eu estava sentindo. Então, quando era para chorar, eu chorava, né? Então, quando era para, de repente... chegou um momento que eu não conseguia nem sair de casa, nem socializar. Eu falei, preciso. Então, eu ia para os lugares forçada. Eu falei, não tô afim de falar com ninguém, mas eu vou. Então, eu tive muito isso no início. Então, eu comecei em tudo. Comecei festa de família, coisas de família, assim. Porque para sair sozinha mesmo foi um processo muito demorado. Eu demorei muito para me desvincular da Bela. Aí foi outra situação, né, enquanto mãe. Então, para eu seguir sozinha foi um processo mais demorado. Que eu não sei se tem a ver com luto ou não, ou se é mais pela maternidade. Isso eu ainda não consegui destrinchar. Mas depois que eu comecei a soltar um pouquinho, cortar esse cordão, aí eu fui superando mais coisas que antes eu não tinha superado, né? É como se para você viver, superar o luto, você se amarrasse à maternidade, né? Isso. Você tivesse que se ancorar na maternidade, porque se você não se ancorasse ali, você ia de fato estar mais à deriva ainda. Então, é um pouco isso. A maternidade, ela veio como uma forma de sobreviver ao processo de luto. Pelo menos no início, né? E claro que isso não foi saudável para ninguém, mas que aos poucos foi sendo visto e pensado em possibilidades para que isso de fato não ocorresse mais e que cada um ali tivesse a sua individualidade, seu espaço, seu momento. Mas com certeza fez parte do seu processo de luto, né? Foi. Mas também te salvou, eu Sim. acho que muito, porque se não fosse a maternidade, a maternagem, talvez seria muito mais difícil essa reação. Com certeza. Me deu muita força, né? Sim, me deu e aí muita o processo de depressão, de fato, se instalaria de uma maneira mais incisiva, mais persistente, né? Sim. Porque não tinha ali objetivo de vida, né? Porque o objetivo era Bela ali, era fazer a Bela feliz. Então foi quando eu olhei pra ela, eu falei, não, preciso sair daqui, por ela. Então foi como se eu tivesse me resgatado do buraco mesmo. Eu falei, agora eu vou por ela, preciso estar bem por ela. E foi realmente muito importante. Mas assim, em todos os processos de luto, alguém se agarra a alguma coisa? Porque de repente se perdeu um pai, uma mãe, não tem um filho pra se apoiar. Alguém se agarra a alguma coisa, algum ente? Não necessariamente se agarra, né? Mas às vezes precisa de um foco de investimento, né? Investimento de vida, de investimento de energia. E que às vezes é muito difícil disso chegar, né? Isso demora. Sim. Mas, em geral, é necessário que aconteça. Mas não necessariamente como aconteceu, né, com você. Não é uma regra. Não é uma regra, né? Inclusive, em algumas situações, tem mães que mesmo com filhos não conseguem cuidar dos filhos, não dão conta disso, né? Não tem energia suficiente para fazer isso. Então, acaba terceirizando esse cuidado porque realmente não consegue. É como se não desse conta daquilo, né? Pelo menos por um processo, né? O processo inicial de luto. Sim. Então, acho que é muito por aí, vai depender, o luto é muito subjetivo. Ele é individual e cada um vai ter o seu momento, vai ter o seu tempo, vai ter as suas ferramentas internas para conseguir lidar com isso, né? Sim. Tendo ou não alguém para ser uma âncora, né? Mas isso vai, de alguma maneira, precisar acontecer. De repente, não alguém necessariamente, mas algum objetivo. Sim, né? Algum objetivo de vida ou alguma outra perspectiva. Mas nesse processo inicial de dor, né, muitas vezes de raiva, de revolta, é necessário esse investimento dessa energia em alguma coisa para que motive a seguir. E aí, Natália, eu acho que é muito importante a gente refletir, né, como você falou, né, como eu pontuei sobre o nível de comparação você com você mesma, né? Quem seria a Natália de hoje, né? Depois de todo esse processo, quem é a Natália hoje? Bem, eu acho que a Natália de hoje é uma mulher muito mais forte, uma mulher que conseguiu superar uma situação que ela achou que ela nunca superaria na vida. Se me falassem assim, você vai passar por isso, você vai perder o seu marido, você vai ter que criar uma filha sozinha. Eu tenho certeza que eu ia falar, impossível, eu não consigo. Então a Natália de hoje é uma mulher muito mais forte, uma mulher que pode dizer para outras mulheres que sim, é possível a gente superar qualquer coisa nessa vida, que a gente tem uma força absurda e... com certeza, eu acho que... Ai, perdi. É muito difícil falar isso.
É difícil falar da nossa história. E com certeza eu acho que todo esse processo que eu passei foi importante para ser quem eu sou hoje. É até meio um pouco engraçado falar isso, mas eu sou grata por tudo que eu passei, porque hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, eu sou uma mãe muito melhor para Bela do que de repente eu seria. Então, até mesmo mostrar para ela essa força. Então, eu sou grata, não sou grata pelo Thiago ter falecido, mas pelo processo que eu consegui construir durante essa superação do luto. Então, hoje eu acho que trazer um pouco dessa história, que é até o motivo do podcast, que foi até essa história, o nome Depois do Vento, depois da ventania, o que ficou, quem é a Natália depois do vento, quem são as mulheres que virão aqui depois da ventania, que passaram na vida, que passou na vida delas. Então, eu acho que esse processo é um processo muito importante para fortalecer outras mulheres, as nossas histórias são exemplos de superação e de inspiração para outras pessoas. Então, da mesma forma que a minha história inspira outras pessoas, inspirou outras pessoas, outras histórias que virão aqui irão inspirar também outras pessoas. Então, eu acho que a Natália de hoje é uma Natália muito mais segura, muito mais forte e Muito mais pronta para uma vida. muito mais pronta, mas empoderada no sentido de que eu consigo resolver as coisas sozinha, porque eu tive que me virar sozinha. Então, é uma mulher muito mais independente, então muito mais fortalecida, é uma mulher que com certeza hoje em dia é muito mais forte e tô segurando pra não chorar. Pode chorar, Natália. Peraí. E eu acho que todos esses momentos foram muito importantes para ser quem eu sou e eu tenho muito orgulho da minha história e eu também queria te agradecer por você ter feito e fazer parte ainda desse processo, porque com certeza as suas palavras me nortearam ali e me encorajaram, como eu sempre te falei. Saí semana passada da terapia e fiz isso, isso e isso. Falei isso, isso e isso. Tomei essa decisão. Então, com certeza, eu sou uma mulher muito mais forte. Hoje em dia, pode falar assim, você vai passar por isso. Eu vou falar, vou passar. Eu vou passar por isso e eu vou vencer. Então, eu me sinto uma pessoa preparada para passar por qualquer coisa nessa vida, porque eu sei que eu vou superar. Aline, agradeço a sua presença, agradeço ter aceito o meu convite para estar aqui hoje, falando sobre o luto, falando um pouco sobre a minha história. Então, te agradeço por você ter estado aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Claro que, né, como eu falei para você, quando você me fez o convite, eu não poderia falar nada de muito profundo, porque é o seu processo, é o seu sentimento, e por um sigilo profissional, claro, ético, mas eu acho que é muito importante que você realmente valide isso, né, que esse processo foi doloroso, mas que hoje você percebe o como ele foi importante na sua vida, né? Com certeza. E nós, psicólogos, somos mero coadjuvantes, né? O processo é de cada paciente que nos procura e que está, de fato, ali entregue a se conhecer e a, de fato, tentar uma melhora daquilo que não está conseguindo lidar. Sim. Então, eu que agradeço, né? E que venham outras histórias aqui também de muita superação, como a sua. Sim, muito obrigada. Chegamos ao fim, ao nosso programa de estreia do nosso podcast Depois do Vento, que vai trazer história de outras mulheres que se superaram, assim como eu me superei no luto. Existem várias mulheres que se superaram em várias situações na vida, então esse programa é para dar voz para essas mulheres. Eu queria agradecer ao Estúdio Axon por ter acreditado no projeto, por ter entrado nesse projeto comigo, que foi uma vontade inicial que eu sempre tive e que agora eu tô podendo colocar em prática. Então eu tô muito feliz com esse projeto. E hoje eu contei um pouquinho da minha história para vocês. Algumas pessoas já conhecem através do Instagram, mas para quem quiser conhecer mais detalhadamente, é só entrar no meu Instagram, o @, vai estar aqui embaixo. Entra lá que eu divido a minha história com o Thiago desde o início, em vários episódios, até o momento do falecimento dele. Então tem tudo direitinho, detalhado lá. E eu aproveito para agradecer aqui ao pessoal que sempre me acompanhou, que sempre me deu força, que sempre esteve comigo em cada momento. E espero que vocês continuem comigo nesse projeto que agora está sendo iniciado. Então, estou muito feliz com esse projeto. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter topado, por ter estado comigo nesse programa inicial, nessa estreia, que é muito importante. E nos vemos nos próximos episódios com outras histórias de superação de mulheres incríveis. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.